Olá, boa tarde a todos e todas. Uma satisfação estar com vocês mais uma vez nesse programa Uninter em Trânsito. E hoje temos aí a satisfação de termos o professor Eduardo. E vou ler alguns itens no seu currículo, primeiramente, porque é um currículo bastante vasto, bastante amplo, um especialista de primeira ordem em trânsito no Brasil. Mas aqui vai uma pequena amostra do currículo do professor. Então, especialista em psicologia do trânsito, psicólogo, perito em trânsito, tecnólogo, graduação em segurança no trânsito, especialista em gestão e planejamento de trânsito, especialista em direito de trânsito, instrutor de trânsito e diretor de ensino, examinador de trânsito e diretor-geral do CFC Unifra Santa Maria, Rio Grande do Sul, atua em curso de formação e atualização de profissionais de CFC nas universidades do Noroeste do Rio Grande do Sul e é professor da pós-graduação em psicologia do trânsito também lá em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. É consultor, colunista do site Portal do Trânsito, escreve também para sites Autoescola Online, CFC Cadore, Jus Brasil, Rádio São Luís. É professor dos cursos presenciais da Rede Nacional de Tanatologia, atua como palestrante nas áreas de trânsito, psicologia e tanatologia. Então, temos aí uma presença de primeira ordem, professor Valdilson, em nossa rádio Uninter em Trânsito. Professor Valdilson. Obrigado, professor Gerson. Olá, boa tarde a todos e a todos os nossos ouvintes, você que está nos vendo pelas redes sociais oficiais do Centro Universitário Internacional Uninter. É sempre um grande prazer estar recebendo vocês todas sextas-feiras aqui e sempre com grandes convidados. E hoje ninguém mais especial que o Eduardo Cadore. Acredito que o pessoal do Rio Grande do Sul que está nos ouvindo, nesse momento já sabe de quem eu estou falando. Eu confesso que ontem, quando eu estava olhando o Lattes dele, eu falei, meu Deus, dá algumas páginas. Mas isso é de extrema importância para nós que trabalhamos no trânsito, né, professor Gerson? A atualização constante. O trânsito, eu costumo falar, sempre em movimento. Sempre a carecer de novas tecnologias, novas áreas educacionais e legislação. Para tanto, hoje nós trouxemos aí o Eduardo Cadore. Eduardo, se apresenta um pouquinho para a gente aí e depois a gente vai falar sobre a temática. Eu acredito que tem muitos aí já querendo ouvir sobre o que a gente tem a dizer hoje. Perfeitamente. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela ótima recepção. Satisfação estar aqui, poder trazer alguma contribuição a mais acerca da discussão do trânsito, através aqui, né, de todo esse campo que a Uninter oferece, que a Rádio Uninter oferece. E eu estou completando agora 10 anos em atividade dentro do CFC, atividades de trânsito. Então, essa caminhada aí, ela ainda espero que tenha muitos anos, para a gente poder ir aprendendo cada vez mais, poder também retornar cada vez mais à comunidade, trabalhos mais qualificados ainda sobre trânsito, né? Acho que nós estamos vivendo aí um período no nosso país, dos anos para cá, em que começou-se a se olhar com mais atenção para essa questão e a própria qualificação dos profissionais começa a ganhar mais voz, né? São mais instituições oferecendo cursos. Então, acredito que a tendência é que a gente possa cada vez mais qualificar e profissionalizar o campo do trânsito, né, em geral, e nas mais variadas áreas, né? Eu acabei me dedicando à área da psicologia, à área da instrução mesmo, né? Sou instrutor de trânsito também, então todas essas atividades acabam convergindo justamente nesse interesse de trazer uma contribuição para a sociedade e mostrar que trânsito é um assunto que exige estudo e que exige um conhecimento técnico também no dia a dia. Certo, Eduardo. E da mesma forma que você pensa, também eu penso, né? Enquanto também professor aqui universitário, eu sou diretor-geral do Centro de Formação de Condutores, o qual nós temos aqui em Curitiba, juntamente com o meu irmão, e a gente, ao longo do início desse ano praticamente, do ano passado, as dificuldades que nos acercaram com relação às novas tecnologias, né? Uma nova forma de ensinar o processo, né, de formação do condutor. Alguns estados foram bem recebidos, outros não, a questão do ensino remoto. E acredito que muitos estão, né, angustiados, querendo saber, né, como que a gente como que nós nos capacitamos para trabalhar com o ensino remoto. Confesso para você que nem todos estavam capacitados, né? Quantos anos ensinando na forma presencial e hoje de frente para uma câmera, né? Quais as tecnologias, metodologias vamos adotar para que a nossa aula seja cada vez mais intuitiva, cada vez mais prazerosa para aquele que está do outro lado. E eu vejo que você aí no Rio Grande do Sul faz um excelente trabalho também comentando as questões do Detran, as questões dos exames com os alunos, e isso é uma forma como se fosse uma sala de aula invertida,
né? Quer dizer, vai além daquilo que a gente ensina. Como que desenvolveu aí no Rio Grande do Sul, há um ano atrás, aí, Kadori, a questão do ensino remoto? O ensino remoto, ele forçou muito, né? Nos forçou a sair do lugar comum, né? Tanto aí que nós tivemos como alternativa, né, autorizada pelo CONTRAN, e aí, obviamente, alguns estados conseguiram implementar com grande brevidade, né? A título do Rio Grande do Sul, aqui, por exemplo, a gente já conseguiu aí, nossa primeira aula remota foi no dia 1º de junho, então a gente já conseguiu ali fazer, desenvolver as atividades, iniciar, né? Eu acho que isso acabou realmente nos forçando a modificar a perspectiva do ensino sobre trânsito, ensino de legislação, ensino da parte teórica do modo diferenciado, né? E também pegou nós de surpresa. Com certeza ainda existem algumas barreiras a serem superadas, ou pelo menos que a gente consiga trazer mais elementos que tornem o ensino síncrono mais adequado, né? E cada vez mais apropriado. E acredito que a gente teve um bom sucesso justamente porque o interesse em levar sempre na vanguarda, né, a questão do trânsito, também fez com que facilitou-se o acesso a relação entre CFCs e o DETRAN para a regulamentação, né, e a implementação de plataformas. Então, a gente conseguiu ter a colocação aí de algumas plataformas para poder executar a atividade remota de uma forma mais próxima do que o CONTRAN estabeleceu, né? Então, colocou os instrutores numa condição, né, de ter que saber manejar toda uma tecnologia, né, ainda que de forma que hoje pareça mais simples, mas você ter uma câmera, ter as condições de gerenciamento também de uma sala de aula virtual, né? Então, o instrutor ele teve que tem que observar ainda, que as aulas remotas ainda é a única forma aqui que está autorizada, né? Ele tem que observar, além do conteúdo e de todo o conhecimento, domínio que ele já deveria apresentar em uma aula presencial, ele também precisa ter algum tipo de controle, né, quanto à câmera dos alunos ligados, que aqui tem a exigência de estar ligado também, a própria dificuldade, às vezes, que o aluno apresenta, né? Não estou ouvindo, estou com algum problema aqui e ali. Então, também a gente acaba tendo que desenvolver algum conhecimento bem básico, pelo menos, mas algum conhecimento de tecnologia de informação também. De repente, uma configuração aí, faça isso, faça aquilo, vai lá nas configurações do aparelho, né? Então, a gente teve que meio que também desbravar um pouquinho esse espaço, que eu sei que para alguns foi mais difícil, justamente porque as tecnologias, os usos dessas ferramentas, ou não era comum na vida daquele instrutor, ou ainda que ele utilizasse, ele usava do lado do aluno, né, como sendo um aluno. Então, a gente tem que também acabar lidando com isso. Mas eu acredito que vai fazer quase um ano, né, daqui a pouco, que nós estamos nessa atividade das aulas remotas, na primeira habilitação, e ela tem sido muito positiva. Eu acredito que os locais onde houve a adequada implementação, né, como aí no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê que a experiência tem sido bem positiva e cada vez mais, né, as falhas ou as dificuldades do início, muitas delas já foram superadas. A própria questão da conexão, eu lembro que acabava caindo bastante, né, e hoje os candidatos e o instrutor também, né, no CFC, tem desenvolvido cada vez mais condições, né, melhores aparelhos, uma internet melhor, né, e aí hoje você não tem tanta essa dificuldade, pelo menos na nossa realidade. Então, acho que é um caminhar, né, e a gente tem tido hoje um resultado bem positivo nesse sentido. Exato, eu também passei pela mesma situação aqui, Kadori. Quando veio, né, tudo que vem novo, a gente sempre tem aquele pezinho atrás, mas será, mesmo eu sendo, né, da área aí, de formação da educação à distância, né, e quando veio as plataformas, eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhadinha como que funciona cada uma delas. Logo que elas foram homologadas pelo Detran Paraná, né, olhando uma a uma, e é claro que a sociedade tinha a ideia que o Centro de Formação de Condutores, e não autoescolas, Centro de Formação de Condutores, sempre eu deixo bem claro a diferença entre os dois, seria que não seria ofertado a educação à distância, e sim o ensino remoto, né, que a população, né, os alunos, na verdade, acabavam confundindo a diferença dessas duas modalidades, da mesma forma que hoje nós temos o ensino híbrido, né, presencial, semipresencial, enfim. Né, então, essa questão
que logo no começo assustou e hoje ela já vem com uma nova perspectiva, né? Eu acredito que ela veio sim para ficar, né? É uma modalidade que veio para ficar aí no Centro de Formação de Condutores. É claro que nem todos conseguem, e sabemos disso, através do ensino remoto, né? Devido também à conexão, à questão da internet, embora hoje no Brasil temos internet em todos os lugares, mas nem todos, né, professor Gerson? Às vezes eu vou para a área rural aqui, próximo de Curitiba aqui, Cadore, para você, acho que você conhece aqui, né? Uhum. Curitiba, próximo da região aqui, a gente já fica sem área, né? Então não são todos que têm acesso, embora que nos vende que todos os lugares têm acesso à internet. Mas a questão, né? Então nós vamos provavelmente trabalhar com duas modalidades. Mas as novas tecnologias que vêm na questão do ensino, principalmente para Centro de Formação de Condutores, hoje nós entendemos também, e sempre eu costumo passar aqui, os mesmos veículos de 10, 20 anos atrás não são os mesmos. As tecnologias embarcadas que temos nos veículos, da mesma forma, o que se ensina também mudou. Então não é a mesma situação quando você, há 20 anos atrás, quando você procurava uma autoescola, né? E te dava um livrinho, estude aí, vamos lá, fazemos a prova. Então hoje, né, quantas tecnologias ativas, formas síncronas, assíncronas de poder ensinar, né, que está ofertada aí dentro do Centro de Formação de Condutores. Uma situação bacana no Rio Grande do Sul, que eu vejo que vocês mantêm também, é a questão do simulador. E o simulador, a forma com que ele foi instruído na maioria dos estados brasileiros, eu acredito que faltou algo para que a sociedade entendesse ao bem que ele é na formação de condutores. Pois hoje, para formarmos pilotos de avião, né, temos aí simuladores, né, temos simuladores aí para a formação de condutores de veículos de cargas perigosas, né, algumas empresas aí adotam, né, o uso do simulador, e alguns estados do Brasil que não foram bem aceitos. Como que ele ficou aí no Rio Grande do Sul? Excelente. A história do simulador é muito interessante, né? Porque eu também confesso que não vejo muito sentido, né, nas críticas que se tem ao uso do aparelho, né? Exatamente como o professor já comentou, né? O simulador não foi uma invenção para a habilitação, na verdade, processo de habilitação. Na verdade, já é algo conhecidíssimo, né, utilizado em certas áreas há muito tempo. Então, o simular uma condição de condução de um aparelho, no caso, um veículo, ele não é novidade. Então, ninguém estava inventando nada, não foi uma determinação do CONTRAN como um tiro no escuro, né? Na verdade, ele tinha um fundamento, né, tem um fundamento com base justamente nessas outras atividades, já que começou-se a se elevar o ato de conduzir um veículo para bem além do que era, como você mencionou, né, 20 anos atrás, em que as pessoas, antes da criação dos CFCs, né, quando você tinha aí um outro sistema, você tinha na verdade, havia até um estímulo que as pessoas dirigissem antes, né? Então, especialmente cidades menores, no interior, é muito comum as crianças, adolescentes dirigirem veículos, né, ou dirigiam na época. Então, muitas vezes chegavam o DETRAN, os CFCs, né, na época as autoescolas, quem prestasse o serviço para habilitação era só realmente para fazer a parte documental, né, era um documentalista para liberar o documento, né, quando tinha as polícias civis também atuando na área. E a gente viu que isso não estava resolvendo, né, que a gente viu que a evolução que estava chegando precisava ter uma formação, sim, né, um ensino realmente, e não apenas os exames, a aplicação de exames. E aí ele foi evoluindo, né, acredito que hoje, se nós fôssemos no passado, pudéssemos ver como é que está hoje um processo de habilitação, né, a gente iria se surpreender com a evolução. E aí que entra o problema, né, a evolução exige que novas ferramentas sejam utilizadas. Ele não tem como evoluir no mesmo campo, né? Então, nós fomos tendo, por exemplo, aumento de carga horária, né, das aulas teóricas, houve uma tentativa, inclusive, de aumentar mais ainda do que as 45 horas aula em 2018, né, com a 726, também que não prosperou. A criação, a colocação do simulador lá de 2014 como obrigatório, aqui foi inserido com grande facilidade, né? É óbvio que isso teve custos para os CFCs, teve que fazer sala, né? Alguns CFCs tiveram que comprar o aparelho, o simulador é um valor praticamente de um automóvel, ou alugado, enfim. Então, houve, sim, uma certa dificuldade, mas também, ao mesmo tempo, houve uma boa recepção, né? Dizendo, olha, é mais uma ferramenta de aprendizagem.
A gente viu interessantemente, né, que as pessoas que circulam no ambiente, conhecem como o simulador pode ser utilizado no processo de formação, viam isso como uma boa ferramenta, uma ferramenta a mais no processo, né, que qualificou mais o processo. Vai resolver todos os problemas, ninguém disse que o simulador vai fazer não ter mais acidentes, ou que a pessoa que passar para o simulador não vai ter dificuldade também durante as aulas práticas. Ninguém vendeu isso, né? A gente sempre entendeu o simulador como uma ferramenta que vai auxiliar no processo, né, na aprendizagem, porque ele simula situações que a pessoa não vivencia nas aulas práticas efetivamente. Né? Então, aqui acabou-se que, através de liminar, se obteve a manutenção do simulador como obrigatório no Rio Grande do Sul. A gente sabe, então, que a nível nacional houve aí a alteração, né, em resolução do CONTRAN, deixando como facultativo. Aqui ainda é obrigatório, né? Claro que isso gera uma certa polêmica, uma certa resistência, especialmente quando a gente vai, pessoas de outros estados vêm, né, e obtêm essa informação que aqui continua obrigatório, mas é um procedimento que a gente sempre viu com bons olhos, né? Sempre teve acompanhamento, não é simplesmente como se fosse um videogame, a pessoa não está ali para se interter, ela está ali vendo técnicas de direção defensiva, especialmente, aplicando aquele conhecimento de legislação, de normas de circulação que ela aprendeu nas aulas teóricas, tem um acompanhamento do instrutor, ela não está sozinha ali, né? Tem um instrutor dando orientações também. Então, na verdade, quando bem trabalhado, ele agregou, sim, com certeza, no processo e agrega, né? Acredito que hoje nós temos condutores melhores saindo da formação de condutores do que nós tínhamos há 10 anos, 15 anos atrás, com absoluta certeza. Não só pelo simulador, mas também pela própria qualificação e exigência, né, de outras coisas que surgiram com o passar do tempo, como o vídeo monitoramento, né? Hoje todos os veículos são monitorados, as pistas onde as pessoas fazem as aulas da categoria A tem câmeras, né, tem um controle, então acaba tendo tudo isso empurrou, né, para que nós tivéssemos uma qualificação. Profissionais que não conseguiram se adequar ou que não tinham realmente uma postura para atuar no processo de formação deixaram, né, acabam deixando a área, né, e aqueles outros tiveram que se qualificar. Então, acho que foi meio forçoso, mas ao mesmo tempo foi positivo que nesses últimos 10 anos nós tivéssemos essas novidades aí nas tecnologias, e a gente acha o simulador bastante útil, né, e vemos ele como uma ferramenta que auxilia. Aquele discurso do isso encarece o processo de habilitação, né, esse é um outro tipo de discurso, é uma outra questão que deve ser verificada, né, a questão dos valores, das taxas, né, isso é uma discussão que não é o simulador que encarece o processo, né, e isso acabou prevalecendo no discurso mais populista, que acabou gerando a retirada dele a nível nacional, né, da obrigatoriedade. Mas a discussão ela tem que ser pedagógica. Eu acho que nesse sentido o simulador foi positivo. Exatamente, eu compartilho também, Kadori, agora, falando enquanto empresário também, a diferença, e também enquanto instrutor, que eu nunca abri mão de estar numa sala de aula e ali no prático também, mesmo com os alunos de moto, de carro, enfim, das outras categorias, e no simulador. E logo que implantamos no CFC, fomos uma das primeiras autoescolas aqui, Centro de Formação de Condutores aqui de Curitiba, a instituir o simulador, né? Aí conseguimos ver e analisar pedagogicamente, né, a evolução dos alunos, aqueles alunos que tinham uma certa dificuldade com a sua noção de espaço e a importância da ferramenta educacional tecnológica implantada no ensino. Ali nós vimos a necessidade, as orientações e todos os exercícios que são necessários ali para que o aluno não tenha aquele trauma, né, ao fazer sua primeira aula de direção. Então nós vimos ali a diferença nessa ferramenta. Embora no Paraná ele tornou-se facultativo, né, e infelizmente acabou ali se tornando marketing negativo pelo aquele que não tinha o simulador. Então nós que tínhamos o simulador acabamos ficando com o elefante branco, né, e até porque os alunos falam, não, tal centro de formação de condutores não tem e aqui tem, mas então não, e ficou esse marketing negativo, que foi uma pena, né. Então acredito que aqui no Paraná, não tenho os dados aqui agora, mas são bem poucos meus CFCs que ainda tem, né. Feliz daquele que mantém no seu CFC ainda, né, e consegue aí atender a demanda. Professor Gerson, o Kadori falou uma situação bem interessante ali da questão há tempos atrás, 20 anos atrás, aí a questão do pessoal dirigir.
Com a fiscalização, professor Gerson, como que era esse pessoal aí? Eu acredito que o senhor deve ter visto muitas situações bem, um tanto quanto inusitadas, né? Muito complicado, professor Valdilson. Até os dias de hoje, né? Eu fui policial por 29 anos efetivos, né? Então aquele feeling policial eu ainda carrego. Então não é, é, é rotineiro. Quando eu saio, eu dou uma olhadinha da pessoa que está no outro carro, eu já olho já sem habilitação. Até minha esposa já me acostumou assim, ó, sem habilitação também. Olha uma outra pessoa fazendo barbeiragem sem habilitação. Olha para um menino dirigindo o carro, eu falei, não tem 18 anos. Então, se eu tivesse atuando no trânsito ainda, eu deveria ficar um pouco mais em casa, porque eu ia sair do trânsito, eu ia sair por aí, ia sair fiscalizando, notificando um monte de gente, porque infelizmente as coisas em cidade pequena, como o professor Eduardo comentou, ainda nós temos esse paradigma. E eu fico muito feliz de ouvir o professor Valdilson, o professor Eduardo, que vem a reafirmar essa consolidação de que você tem que tirar uma carteira de habilitação, você tem que se habilitar como condutor de veículo em um centro de formação de condutores. É ali que você vai aprender realmente, de forma pedagógica, de forma ética, de forma técnica, a ser um bom condutor de veículo. Então, não é aprender na roça, não é aprender com o pai, com a mãe, num bairro distante, que você vai conseguir chegar e tirar a sua habilitação. Não. Você tem que passar obrigatoriamente por um centro de formação de condutores, porque lá está a formação pensada e até uma formação, vamos dizer assim, científica, porque existe ciência nessa formação. Então, quando há um simulador, quando há uma aula online, quando há um apostilamento, quando, enfim, há uma videoaula, quando há instrutores, há toda uma ciência para formar esse futuro condutor de veículo. E como os professores comentaram, quanto mais tecnologia agregada ao veículo, maior a necessidade de formação desse condutor, porque o veículo se torna mais rápido, se torna, infelizmente, muitas vezes uma arma na mão de pessoas não capacitadas, ou até pessoas que se aproveitam, de repente, da ausência de fiscalização e acabam usando de drogas, se embriagando, acabam brincando no volante, e aí nós temos tragédias que não são poucas no nosso país. Nós falamos aqui, mas de repente que nesse momento, infelizmente, podemos ter tragédias acontecendo no trânsito no Brasil em função dessas condições. Então vejo que, e fico muito feliz mesmo, porque temos que mudar esse paradigma. A habilitação é no Centro de Formação de Condutores e ponto final. Com toda a tecnologia que existe lá, com toda a formação pedagógica que existe lá e com todo o avanço da ciência para se educar o futuro condutor de veículo. Então, formação e habilitação é no Centro de Formação de Condutores, sim, e isso deve ser regra em nosso país. Ok. Professor Gerson, antes de prosseguir, eu queria mandar um abraço aqui para a Márcia, que está nos assistindo, Fábio e para o Rodrigo, né, que se manifestaram aqui no chat. Maravilha. Bom, Cadori, eu acredito que temos algo em comum, você no Rio Grande do Sul e eu aqui no Paraná, né? Somos da área da pesquisa também, né? E a gente está sempre em busca de novas tecnologias para a formação do condutor, né? Eu, no meu processo de gestão do trânsito, né, com foco na mobilidade urbana, na área acadêmica, e a gente sempre buscando algo a mais, né, para que a gente possa ofertar e se diferenciar de uma autoescola e sim um centro de formação de condutores. Eu vejo o seu trabalho aí no Rio Grande do Sul, né, como que é formulado toda essa questão, já te parabenizo, né, por isso, e te pergunto, como que você vê essa questão de não ser mais um, e sim fazer a diferença no processo de ensino-aprendizado? Eu acredito que é o grande papel, né? A gente está numa época, numa era de super informação, né? Que a gente hoje as pessoas elas vão conseguem buscar a informação chega até ela e aí justamente o que precisa ser feito. Eu acho que esse é o grande papel do educador do trânsito, seja ele atuando no CFC, seja nos cursos, né? Como pós-graduação, nos cursos acadêmicos e nas atividades, poder auxiliar essas pessoas, o cidadão comum, né, que ele tenha condições de introjetar essa informação, fazê-la significar, né, ter um significado e uma utilidade. Eu costumo sempre destacar isso nos cursos teóricos, né, da importância que a informação ela está aí, né? Você não precisa que alguém lhe diga exatamente como que uma regra deve ser realizada, uma manobra deve ser realizada, mas você deve entender o porquê dessa manobra e qual é o benefício para a segurança que ela traz.
que a gente às vezes se habitua no trânsito, é ainda um pouco comum, né, jogar a regra ali e, não pode fazer tal coisa, essa manobra tem que ser feita assim, assim, assado, deu. Mas muitas vezes não conseguir levar qual é o objetivo que está por trás disso. Hoje existe um trabalho, inclusive, quanto aos princípios até mesmo filosóficos da direção, né? A capacidade que nós temos que ter de olhar para o outro e olhar para o contexto do trânsito como um ambiente de convivência e um ambiente social, que tem um contrato que é dado a nós, né, quando a gente vai fazer parte dele, de que eu não tenho o direito de prejudicar ninguém, né, nem que seja na questão da fluidez. Então, até esse tipo de debate e de pensamento, reflexão, a gente vê que a gente consegue promover nos futuros condutores, nos condutores que estão em processo de reciclagem, né, como nós tínhamos agora é apenas EAD, mas quando nós tínhamos as turmas, a gente fazia as turmas específicas, né, para o pessoal da reciclagem, que é muito importante também, esse condutor que, por infrações de trânsito, teve a sua habilitação suspensa, né, ou na época até cassada, quando tinha que ter reciclagem também, ele poder também ressignificar os seus atos, porque muitas vezes o condutor infrator, ele nem sabe exatamente o grau de periculosidade que ele está causando, né? Ele não sabe exatamente o que está fazendo, quase como se fosse inconsciente. Então, ele precisa muitas vezes desse choque com a realidade, né? E aí os CFCs e os profissionais bem qualificados conseguem proporcionar isso, né? Então, acho que fazer a diferença realmente é poder levar além da informação, claro que nós temos que dar a informação, mostrar a informação e mostrar qual é o sentido dela, mas também ajudar a pessoa a encontrar o significado que ela possa levar para o resto da vida, introjetar essa informação e tornar ela realmente uma educação, né? Uma coisa que a pessoa consiga usar depois e que isso ela carregue para o resto da vida, não apenas para os exames, né? A gente sabe que também é uma preocupação, né? Passar no exame teórico, depois passar no exame prático, mas isso é apenas uma parte do processo, né? E não é o fim em si. O fim realmente do processo é a gente conseguir ter uma experiência no trânsito adequada com segurança, né? A gente vê que os nossos esses candidatos que agora são condutores conseguem conduzir com segurança, sem se envolver em acidentes, sem estarem retornando a ter que fazer um curso de reciclagem, a gente já considera que houve sucesso nessa formação, né? Então, acho que é realmente poder levar esse ponto, levar o patamar, né, um pouco do que é o trânsito, né? O trânsito envolve muito mais do que apenas manusear o veículo, né? Então, acho que esse ponto a gente precisa sempre ter em mente quando a gente vai atuar na formação de condutores. Exatamente, Cadore, eu também penso da mesma forma. E isso é que nos diferencia, né, ali enquanto profissionais, enquanto instituições que ensinam tanto a questões do trânsito como a mobilidade urbana. Isso difere, né, vai muito mais além de que se obter uma CNH. Eu detesto a expressão quando chegam no centro de formação de condutores e perguntam, e aí, quanto que está a carteira? Vender carteira é crime. Ninguém Tirar vende a CNH, carteira. né? Falam tirar a CNH, né? Tirar a Aquele CNH. resquício do vim retirar aqui, né? Não, você vai conquistar, né? Conquistar, né? Participar de um processo, né? Só que isso às vezes parece cansativo, parece que não, mas é um processo, né? A formação, exatamente. Uhum. E isso é o que difere, né? Nós, enquanto ali, empresários, diretores ali, a ideia é que, né, a pessoa que nos procurou seja capacitada através de um curso onde que profissionais e alunos cumpram com toda a carga horária dentro da legislação, enfim, e o resultado não pode ser outro a não ser sua CNH e aquela história, eu tenho a CNH e tiro o meu carro da garagem, né, porque muitos que buscam apenas a CNH não conseguem e geram traumas. Tivemos algumas participações aqui, acho que até o Evandro. Evandro, pode colocar para nós aqui, se não me engano, a Cecília. Cecília, você que está nos assistindo, um grande abraço, professor Gerson. Cecília era coordenadora aqui do Polo Catedral, aqui de Curitiba. Aprendi muito com ela, hoje ela é gestora lá de Cascavel. Então, um grande abraço, Cecília. Assim que eu tiver um tempinho passando essa pandemia, eu vou visitar vocês aí. Professores, eu tenho uma dúvida em relação às pessoas que têm carteira e têm medo de ir para o trânsito. Será que o uso das tecnologias podem resolver essa insegurança que muitas pessoas têm? Eu tinha, inclusive. Cecília, bom, eu vou deixar o Cadore responder, eu já tenho a resposta aqui também, né? Cadore, vai lá. Com certeza, eu acredito que o uso do simulador, por exemplo, né, existem vários graus, né, de insegurança, né? Você pode estar falando da insegurança aquela natural, claro, que é comum de ter, até porque a gente consegue no processo de formação trazer a pessoa para uma experiência
de alguma experiência, obviamente, né? Vai ter muitas situações do trânsito que ela vai enfrentar, às vezes, na primeira vez depois de habilitar, né? Que é uma insegurança natural que tem, né? Que desenvolvendo, então, habilidades ao longo, depois dos nossos primeiros tempos de habilitado. E tem, claro, a situação da insegurança do medo, né? A fobia de dirigir. Inclusive, a psicologia do trânsito tem muitos estudos em cima dessa área. E a gente sabe que tem sido utilizado bastante, né? Tanto a questão do simulador em si, quanto o próprio ato de dirigir acompanhado de um profissional, né? Então, eu concordo com a Cecília que essas tecnologias poderiam vir a ser utilizadas, e, inclusive, eu penso que nós deveríamos, como nação, né, como país, elevar um pouco mais o aspecto para além do obter habilitação, né, em que a pessoa vai lá, passa um processo e depois obtém habilitação e nunca mais é reavaliada, né, nunca mais tem nenhum tipo de contato com a questão do trânsito, né, lá na renovação apenas, inclusive agora mudaram os prazos, aumentaram em regra. Então, eu acredito que o simulador ele viria muito bem, inclusive para trabalhar, né, um tipo de serviço que poderia ser oferecido pelos CFCs ou pelos DETRANs, enfim, que pudessem levar também as pessoas a desenvolver mais condições de lidar com essa insegurança e até mesmo o próprio acompanhamento, como o próprio uso de profissionais. Hoje, né, a avaliação psicológica, ela é lá no início do processo, né, e em clínicas, né, apartadas, e aí como caráter avaliativo mesmo, e não existe nenhum tipo de acompanhamento, né, também, tanto do próprio candidato quanto posteriormente. Eu acredito que há um campo muito vasto e essa insegurança ou o próprio medo de dirigir é muito mais comum do que a gente imagina. A gente vê isso bastante. E muitas vezes se reflete nos acidentes, em que a pessoa acaba se colocando em situações que ela não se sentia preparada e efetivamente ela talvez não estivesse, né, com capacidade de gerenciar as emoções adequadamente, e aí o acidente acontecer, né, a infração ocorrer. Então, eu concordo, acho que nós poderíamos utilizar cada vez mais essas ferramentas. Exato. E até é importante a gente até diferenciar a questão das tecnologias, porque todas as tecnologias adotadas até hoje foram tecnologias aceitas anteriormente. Por exemplo, um quadro de giz era uma tecnologia, né? A tecnologia que, quando foi se inventado, era a tecnologia do ano. O livro didático, o material didático. Então, Cecília e os demais que estão nos assistindo ou ouvindo, toda a tecnologia que a gente utiliza no processo educacional, ela é bem-vinda, seja o livro, seja a própria voz, seja os mecanismos que faz com que chegue até você, né, essa rádio que estamos apresentando hoje. Então todas as tecnologias são bem-vindas. É claro que as novas tecnologias é um novo formato de se ensinar, né, e o simulador é uma delas, né, Kadori? Vários exercícios ali com relação a trabalho com volante, noções de luz alta, luz baixa, várias simulações que muitas vezes o aluno em processo de primeira habilitação não se tem ali na questão prática. Então toda a tecnologia ela é bem-vinda desde que abordada por profissionais da área da educação, né? Você é instrutor de trânsito, preparado e capacitado aí para trabalhar com as novas tecnologias. Então, professor Gerson, estamos chegando ao final. Olha que papo legal que a gente bateu hoje à tarde. Não foi nada tão formal, e sim aquele bate-papo gostoso que quem está nos assistindo tenho certeza que queria contribuir um pouquinho ali. E sinta-se convidado também a participar conosco. Tem nossos contatos aí, entre em contato com a nossa rádio, né, para que você seja o próximo a estar aqui conosco também. De antemão, agradeço ao Kadori, né? Seja bem-vindo, Kadori, ao Uninter, não somente agora, mas como outras aí atividades, aí, outros eventos que faremos aí também ao longo do ano aí dos demais também. Passo a palavra para você e para o Sr. Gerson finalizar para nós daí. Perfeito, eu quero agradecer a oportunidade, convidar a todos que estão ouvindo, assistindo, conhecer o trabalho da UniCFC, também a gente tem desenvolvido as atividades que o professor comentou ali no começo, né, de questões, de prova, então também no canal da UniCFC, é um trabalho que está sendo bem legal, aí agora a gente vai começar semana que vem com questões da nova lei 14.071, né, então também o pessoal está bem ávido aí das novidades, né, e coloco à disposição também as minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram lá, @KadoriTrânsito, que é um Instagram profissional, também tenho colocado algum material lá e pretendo cada vez inserir mais, né, e agradeço novamente esse ótimo papo aí, passou voando, foi muito legal, e espero aí, claro, sempre que for do interesse de todos, aí a gente poder retornar. Tá, então.
Professor Eduardo, muito obrigado, então, por nos brindar com sua presença, com sua visita, enfim, com seus conhecimentos no nosso programa de rádio, o Inter em Trânsito, que é um programa ligado, então, ao curso superior de Tecnologia em Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana da Uninter, um curso que é único no Brasil em seu formato, que é único no Brasil nas obras que oferta para os alunos e que é único no Brasil nesse momento em que debate trânsito e mobilidade urbana e a gestão do trânsito e da mobilidade urbana, principalmente voltado para o município. Então, realmente, nosso curso fica muito feliz em ter o professor Eduardo conosco e, realmente, os nossos alunos aqui que saem ganhando muito, os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, que estão realmente nos acompanhando, saem ganhando com mais conhecimento, com mais debate, enfim, se aprofundando cada vez mais nessa temática que é tão importante para o nosso país, que é o trânsito. Então, agradeço a todos. Professor Valdilson, palavras finais, por gentileza. Isso aí, gratidão, Cadori, mais uma vez, e a você que estava aí nos ouvindo ou assistindo pelas redes sociais. Até a próxima sexta e um grande abraço. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.